Então essa questão agora é que vai ajudar a gente a analisar aquela suspeita que eu comentei anteriormente. Será que a lei dos cossenos também vale para quando o ângulo é maior do que 90 graus? E se o ângulo for igual a 90 graus? Bom, vamos lá. Então considere agora um triângulo RST de medidas RS igual a 5, SRT igual a 130 graus e RT igual a 4. Então com isso determinar a medida do terceiro lado, TS. Tá? Então aquele mesmo desenho. Tá? A única diferença agora é que eu vou ter um ângulo obtuso. Então está aqui RS igual a 5, SRT agora igual a 130. Então vai ficar uma coisa mais ou menos assim. E RT igual a 4. Então, sei lá, RT igual a 4. Vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Quero saber agora, vou até fazer aqui com a medida do lado TS. Tá? Vou chamar aqui de X. Vou botar de outra cor. Tá. Bom, é o mesmo problema. Esse triângulo aqui certamente não é um triângulo retângulo. Então agora mesmo que eu preciso de... Bom, tá, agora mesmo. Então eu também vou precisar cavar um triângulo retângulo aí. Tá? Então eu vou traçar uma altura. Mas qual? Vou traçar a mesma altura que eu estava traçando antes. Tá? A altura que parte do vértice T relativa ao lado RS. E aí vocês podem estranhar, talvez vocês não estejam acostumados, mas o que eu vou precisar fazer é um prolongamento aqui do lado RS, porque essa minha altura agora não vai cair dentro do triângulo, tá? Vai cair fora dele. Tá? Então, tá aqui o meu ângulo reto. Tá? E com isso eu também formo dois triângulos retângulos. Esse pequenininho aqui, vou chamar esse ponto aqui de U também, o TUR, e o triangulão TUS. Então vai ficar muito parecido com o que a gente fez anteriormente. Tá? A estratégia vai ser a mesma. Tá? Eu vou descobrir quanto vale essa altura TU, esse cateto UR, depois o catetão US, para eu poder descobrir finalmente o que seria a hipotenusa do triângulo TUS, que é esse lado TS que eu quero saber. Tá? Então vamos lá. Só que aí você fala, professor, mas ferrou, porque antes você tinha o ângulo agudo aqui, agora você não tem esse ângulo aqui. Não tem, mas eu posso descobrir, né? Esse dá para descobrir. Se eu tenho que essa medida aqui é 130, esse verde aqui que eu desenhei é o que falta para completar o ângulo raso, ou seja, é o que falta para 180. Tá? Então aqui é fácil, esse ângulo aqui, vou botar aqui fora, vale 50 graus. Tá? Então desse triângulo T, vou botar assim, do triângulo TUR, temos seno de 50 graus. Vai ser igual ao cateto oposto a ele, que é o TU, dividido pela medida da hipotenusa, que é o TR, que é 4. Né? Tá aqui, ó, TR é 4. Ficou meio perdido aqui no desenho, mas está aí. Então daqui eu tenho que TU é igual, já vamos multiplicar tudo por 4. 4 vezes, agora seno de 50. Vou consultar aqui a tabela trigonométrica. Seno de 50 é aproximadamente 0,77. Tá? E aí, então TU é aproximadamente 3,08. Beleza, descobri um cateto ali, essa altura TU. Agora eu vou descobrir o outro cateto UR pelo cosseno dos 50 graus. Cosseno de 50 graus vai ser o cateto adjacente a ele, o R, dividido pela mesma hipotenusa TR, que é 4. Tá? Então daqui eu tenho o R é igual a 4 vezes cosseno de 50, que é aproximadamente 0,64. E 0,64 vezes 4, 2,56. Tá? Então, com esse triângulo retângulo aqui da esquerda, já matei tudo. Já descobri quanto vale esse cateto, já descobri quanto vale esse cateto. Tá? Agora eu vou olhar para o triangulão TUS. Tá? Vou até destacar ele aqui à direita. Tá? Triângulo TUS. Que também é retângulo, né? TUS. Ele é retângulo aqui. Eu quero saber quanto vale esse TS. O TU eu já sei que é 3,08.
Esse US, quanto que vai valer? Tá? Esse é até mais fácil, né? Tá mais na cara, assim. O RS é 5, tá? E esse UR eu acabei de descobrir. É esse 2,56. Tá? Então, o US vai ser a soma. Tá? Vai ser o R mais RS. Ou seja, o R 2,56 e o RS 5, né? Originalmente 5, né? Isso. Então aqui é 7,56. Tá? Então agora, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, eu vou ter que TS ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, ó, já fui fazendo as contas aqui. Esse cara ao quadrado dá isso, esse cara ao quadrado dá isso, esse mais esse dá isso. Então, tenho que TS ao quadrado é esse 66,64. Então, TS, né, como é o lado de um triângulo, vai ser a raiz positiva, né, do 66 e 64. Tá? Então, eu tenho que TS vale aproximadamente 8,16. Tá? A moral da história é que, bom, é possível determinar o terceiro lado do triângulo, mesmo quando, né, deixa eu resumir aqui o que a gente fez, basicamente. Eu tenho agora dois lados de um triângulo, só que agora um ângulo obtuso entre eles. Tá? Então, sabendo quanto vale esse lado aqui, sabendo quanto vale esse lado aqui, eu consigo determinar quanto vale esse terceiro lado. Tá? Agora, eu não vou fazer isso, tá? Mas aí eu quero que vocês tentem generalizar essa ideia. Tá? Então, se eu chamar esse lado aqui de Azinho, se eu chamar esse lado aqui de Azinho, esse lado aqui de Bzinho, como seria então a expressão para determinar esse terceiro lado? Tá? Aí eu deixo para vocês tentarem fazer e vocês vão ver que vai ser a mesma expressão da lei dos cossenos. Tá? Ou seja, a lei dos cossenos também vale para ângulo, além de valer para ângulo agudo, vale para ângulo obtuso. E ainda deixo uma terceira questão. Será que a lei dos cossenos também vale para quando esse ângulo θ for igual a 90? Eu já tinha comentado no capítulo anterior que a trigonometria ela tem muita aplicação também na física, né? Quando a gente trabalha com vetores e tal. E aí é a próxima questão, né, que vem depois dessa aí, eu trato um pouco disso. E para a gente saber isso, né, para saber usar a trigonometria na física, a gente precisa dessa propriedade aqui. Tá? Qual a relação entre o cosseno de um ângulo e o cosseno de 180 graus menos esse ângulo? Tá? Ou seja, θ e 180 menos θ são, na verdade, a gente chama de ângulos suplementares, né? Ângulos que somados dão 180 graus. Tá? Bom, agora, na verdade, é fácil para a gente fazer isso, porque a gente sabe a fórmula para cosseno de alfa menos beta. Tá? Eu provei com vocês a fórmula de alfa mais beta e deixei para vocês, né, quem quisesse se aventurar aí para provar a dessa aqui, que é um pouco parecido. Tá? A fórmula, então, é essa aqui. Cosseno alfa, cosseno beta, mais seno alfa, seno beta. Tá? Então, eu vou usar isso aqui para esse camarada aqui. Tá? Então, esse cara está fazendo papel de alfa, esse cara está fazendo papel de beta. Então, o cosseno de 180 graus menos θ vai ser cosseno de 180 graus vezes cosseno θ mais seno de 180 graus vezes seno θ. Tá? Aí eu preciso agora saber quanto vale cosseno de 180 e seno de 180. Para isso, então, vamos olhar no triângulo no círculo trigonométrico. Tá? Esse é fácil, né? O ângulo de 180 graus está aqui, né? Nessa fronteira do segundo com o terceiro quadrante, e as coordenadas desse ponto são menos 1, 0. Então, daqui eu tenho o valor do cosseno de 180 e aqui o valor do seno de 180. Então, o cosseno de 180 é menos 1 e o seno de 180 é 0. Tá? Então, vamos lá. O que eu tenho com isso aí? Tá? Se esse cara aqui é 0, então 0 vezes isso aqui vai tudo... vai anular. Tá? Então, vai sobrar aqui que cosseno de 180 menos θ é igual a menos 1 vezes cosseno θ, ou ainda menos cosseno de θ.
Tá? Então tá aí a relação entre o cosseno de um ângulo e o cosseno do suplementar dele. Tá? Um é simétrico do outro. Tá? É interessante ver, já que a gente agora sabe, é interessante ver que dava para perceber isso só no desenho do círculo trigonométrico. Tá? Se eu pegar aqui, sei lá, um ângulo do segundo quadrante, tá? Digamos que o meu θ aí seja um ângulo do segundo quadrante. Tá aqui. Tá aqui o ângulo θ. Tá? O 180 menos θ vai ser, então, esse ângulo aqui. Tá? E aí é ver que o cosseno do θ, cosseno desse ângulo aqui, vai ser um cara negativo. Tá? Só que esse ângulo azul que eu desenhei, o 180 menos θ, é um ângulo agudo, portanto, um ângulo do primeiro quadrante. Tá? Eu poderia até pensar naquela ideia de fazer a reflexão aqui para o primeiro quadrante. Tá? Tá? Aqui seria, então, aquele ângulo azul, o 180 menos θ. Tá? Essa distância aqui é idêntica a essa. A única diferença é o sinal. Então, um vai ser negativo, o outro vai ser positivo. Tá? Que é justamente o que está sendo mostrado aqui nessa fórmula. Tá? O cosseno de um ângulo e o cosseno do suplementar dele são simétricos. A única diferença é o sinal. Um é negativo, o outro é positivo.